Amantes da justiça, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Essa é a Praça da Bíblia, em Juazeiro do Norte, Ceará. Aqui fica no próximo do estádio aqui do Romeirão, Mauro Sampaio. Então, a Praça da Bíblia, né? É uma praça dedicada ao livro que vem para nos trazer instruções, para nos trazer orientação, para que teremos proveito da vida, para que caminhemos em direção ao melhor resultado. Essa palavra é a palavra de Deus que está escrita nesse livro e que está no coração das pessoas que temem a Deus, que guardam essa informação com zelo. E a gente sabe que as pessoas que temem a Deus, que se importam com Deus, que esperam em Deus, que confiam nele, na segurança, que confia no que ele pode fazer por nós, essas pessoas estão a todo momento conversando com Deus, tentando ouvir essa palavra, colocando em prática em sua vida, porque colocando em prática ela tem efeito benéfico e ela vai caminhando em direção aos melhores resultados. Porque a palavra de Deus é isso, é para que a gente ande se alimentando dela até o final, para que a gente chegue no melhor resultado final lá na frente, quando Deus vier ao nosso encontro. E era assim que Deus criou o humano para conversar, para dialogar, para conviver com o ser humano. Por isso que lá no Jardim do Éden, Deus vinha visitar Adão e Eva, conversava com ele, dava as instruções. Adão, quando tinha uma dúvida, perguntava, era mais ou menos nesse sentido. E aí Deus quer pessoas para estar perto ali, Deus queria os humanos para conversar com ele. Quando os humanos desobedeceram, foi que perderam esse contato, essa aproximação com Deus, quando eles desobedeceram a Deus. Só que quando Deus viu que tinha alguns profetas, algumas pessoas posteriormente que temiam a Deus, que ficavam procurando saber mais sobre esse Deus, esperançosos, pessoas que temiam a Deus, como Abraão, Noé e outras pessoas que foram surgindo, Deus se aproximava delas para falar, porque Deus quer se achegar e Deus quer que a gente se achegue a Ele. Então Ele quer se achegar àquelas pessoas que confiam nele, aquelas pessoas que esperam nele. Deus quer pessoas para esperar nele, para contar com Ele. E as pessoas muitas vezes estão tão envolvidas com as tecnologias, com outras coisas, e não buscam a Deus, não tiram tempo para Deus. A última só procura Deus quando está no último caso. E não é isso que Deus quer. Deus quer todo o tempo. Deus quer que a gente esteja do lado dele ali, buscando, procurando resolver os nossos problemas através da força dele. E era isso que fazia as pessoas que temem a Deus. Maria de Nazaré, ela vivia buscando a Deus, ela vivia. Deus, ele se achega àqueles que são mais simples, àqueles que confiam apenas nas coisas que foram criadas por Deus, que não confia muito que não espera muito das tecnologias, das riquezas, das outras coisas desse mundo, porque elas não ajudam da forma como Deus ajuda. Só esse Deus invisível é que pode nos ajudar, porque os deuses que são idolatria, esses outros deuses, eles não se movem, eles não constroem, eles não se alimentam, eles não vivem, eles não produzem nada para eles mesmos e nem para os outros. Então eles não podem ajudar ninguém, Então as pessoas que entendem isso, que temem a Deus, Deus chega a elas. E aí Deus se aproxima dessas pessoas. E aí, se essas pessoas abrem o seu coração e aceitam a Deus, Ele entra e faz maravilha, Ele faz obras, Ele faz milagre na vida dessas pessoas. Foi o caso de Maria de Nazaré, que serviu ali, Deus tinha prometido para Abraão, ela serviu para o propósito de Deus, que era de trazer o seu filho aqui para a humanidade, para realizar a obra de salvação da humanidade. Foi o caso de Noé, que Deus precisava que aquele remanescente fosse salvo, pois ele não queria perder aquela humanidade. E aí a família de Noé construiu a arca e continuou gerando descendente e povoando toda a terra. Abraão também já era bem idoso, mas Deus fez com que ele e Sara tivessem um filho, e desse filho nascesse aquelas pessoas que Deus
esperava, aquelas pessoas com quem Deus pode contar, aquelas pessoas que serão tementes e obedientes a Deus. Então o segredo está aí, né? O segredo não, a revelação, né? Na verdade, a palavra de Deus. Deus diz lá através de Salomão lá que o temor a Deus é o princípio da sabedoria. E a sabedoria é quem nos liberta. Por isso essas pessoas, mesmo sem saber ler, essas pessoas simples, como eram os pastores, como foram os apóstolos de Cristo, que eram pescadores, Deus via no coração deles ali o temor a Deus. Deus via ali que eles esperavam, né, um superior ali que viesse lhe trazer segurança, porque eles sozinhos não conseguiam se livrar de todos os perigos, de todas as dificuldades que lhes cercavam. E assim Deus viu um terreno bom ali para se achegar e transformar ele em discípulos e realizar todos esses milagres que a gente viu. Então essas pessoas simples, elas não estão tão ocupadas com muitas coisas e elas têm mais tempo para Deus. Então Deus realiza grandes obras na vida deles. Realiza grandes obras, grandes milagres, porque eles estão sempre do lado de Deus, junto de Deus. Eles têm o tempo para Deus. E Deus vê que isso é bom, né? Essa aproximação, essas pessoas se achegarem a Deus, porque Deus sabe que elas fazendo assim, elas vão chegar no melhor resultado final, quando toda maldade for destruída aqui na terra e quando for estabelecido o reino dos céus, essas pessoas serão o remanescente aqui para continuar existindo na terra. Porque Jesus fala, desses pequeninos serão o reino dos céus, né? Quem não entrar no reino dos céus humilde como pequenino, né? Os humildes verão a Deus, né? São esses que são humilhados, são os pobres, são as pessoas muitas vezes sofredoras que herdarão o reino dos céus. E exatamente são essas pessoas que têm tempo para Deus, para conversar com Deus, para ouvi-lo. Por isso ele vinha no jardim conversar com as pessoas, por isso ele vinha conversar com Abraão, com Moisés, com essas pessoas que estavam atentas, que estavam aptas a ouvir a palavra de Deus, que dedicaram tempo para Deus, que aceitaram se tornar servo de Deus e deixar o propósito, deixar o plano de Deus ser executado em sua vida. É isso que a gente precisa, Deus tem um plano para cada um de nós, né? E a pessoa pode ser rica, pode ter muita fortuna, pode ter patrimônio, mas se ele não for apegado àquelas coisas mais do que apegado a Deus, Deus ali está observando e está guardando a vida dele. Se ele não coloca em primeiro lugar aquelas riquezas, mas coloca em primeiro lugar Deus na sua vida, Deus está acompanhando tudo isso. Então, na palavra de Deus, muitas vezes diz que os ricos, eles murcharão como a erva do campo, que é mais fácil um camelo entrar pelo fundo do agulha do que um rico entrar no reino dos céus. É porque os ricos, eles estão apegados à sua riqueza e muito ocupados, porque para se tornar rico, a gente fica muitas vezes ocupado com muitas coisas, resolvendo muitas coisas, e a gente não tem muito tempo para Deus. Então Deus sabe disso. Só que você, mesmo estando ocupado com muitas coisas, se você buscar o tempo que é de Deus, se você procurar se alimentar da palavra de Deus, deixar ela fazer efeito na sua vida, né, colocar em prática, Deus irá acompanhar e recompensará, independente de você ser rico ou não. Mas Deus diz que os pobres, né, os humildes, esses herdarão a terra. Então, se um homem rico falar, Deus, eu tenho todas essas riquezas, mas a minha segurança não está nelas, a minha vida não está resumindo a essa riqueza, mas sim a tua presença em minha vida é quem pode me curar e me salvar de todos os problemas, me trazer a vida eterna. Só tu pode fazer isso. Se você confessar verdadeiramente isso, né, se você é rico, Deus reconhecerá que você coloca Ele em primeiro lugar na sua vida. Então é um Deus que veio para todos. Ele diz, eu vim para que todos tenham vida. E todos engloba ricos, engloba criminosos, engloba os homens bons, os homens simples, os homens estudados, aqueles que não sabem ler, aqueles que fizeram faculdade, todas as pessoas. Então essa é a palavra de Deus que foi
que veio pela inspiração através de várias pessoas, desde dos tempos de Abraão, desde os tempos de Noé, desde os princípios, que foi escrita a partir dos tempos de Moisés. E essa é a Bíblia, que é a palavra dele, que é uma forma dele estar presente ali na nossa vida, dele estar junto, porque Deus quer estar junto de nós. Por isso que aqueles que se achegaram a ele, se humilharam e se ajoelharam e esperaram nele, confiaram nele, né? Buscaram segurança nesse Deus, como foi Maria de Nazaré, todas essas pessoas, Abraão, Noé e todas essas pessoas que seguiram a Deus. Quando essas pessoas buscarem e esperarem em Deus, Deus esteve com ele ali presente. E ele quer estar assim com todas as pessoas, ele quer proximidade, ele quer que a gente se achegue a ele. Uma das formas de nós, na atualidade, se achegar a ele é se alimentando dessa palavra aqui. Por isso que muitas vezes as pessoas dizem, Deus mandou me dizer, Deus mandou te dizer, Deus falou comigo. Deus, ele continua falando com as pessoas. Se a gente parar para ouvi-lo, ele continuará falando com essas pessoas. A forma de Deus falar antigamente, eles ouviam a sua voz. Deus diz, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E Moisés, ele ouviu um arbusto ardente e uma voz que falou com ele no deserto. Então Moisés, volte e vá libertar o povo do Egito. Então Deus fala através do anjo. Ele veio e falou para Maria, você vai ter um filho. Falou para Sara e Abraão. Então Deus continua falando com os humanos, pois esse era o seu propósito original, quando começou a vir passear no jardim e falar e dar as instruções ali para Adão e Eva. Então aqui nós estamos na Praça da Bíblia, aqui no bairro do Romeirão, em Juazeiro do Norte, Ceará, que é uma praça em homenagem a essa palavra de Deus, né? Fizeram um pedestal aqui, fizeram uma base aqui, né, homenageando a palavra de Deus. É a primeira praça que eu vi onde tem essa estrutura, né, com a palavra de Deus. Então o próprio nome, a Praça da Bíblia, deveria estimular as pessoas as pessoas podiam vir para cá, ler a Bíblia, sentar num banco desse aqui, né, e fazer uma homenagem para Deus, né, referenciando esse nome, né, fazendo valer aqui esse nome que essa Bíblia, que essa praça leva. E aqui às vezes à noite tem as pessoas que vêm aqui, né, pessoas da igreja vêm cantar louvor, tocar violão, pregar a mesma palavra de Deus, falar para outras pessoas sobre Deus. E eu creio que Deus deve se agradar disso, pois se as coisas do mundo, as tecnologias, elas têm anúncio em tudo quanto é canto, nas placas, pelas ruas, pela cidade, nos postos, essa imagem aqui logo no meio, no centro aqui da praça, aqui, ela faz as pessoas lembrar, né, de Deus. Tudo que faz as pessoas lembrar de Deus está servindo ali para pregar, para a gente iniciar ali uma conversa com Deus. Então é a Praça da Bíblia. Vamos ver aqui, está escrito ali o Salmo 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Pelos prados e campinas verdejantes, Ele me leva a descansar. Para as águas repousantes me encaminha e restaura as minhas forças. Salmo 23. Então, se você confia nessa palavra, se você confia nesse Deus, Ele com certeza vai se achegar a você e vai fazer efeito benéfico na sua vida. Ele vai fazer como Ele fez com Moisés, com Abraão, com essas pessoas, se achegando a elas, pois elas estavam preparadas para receber esse Deus, para receber essa palavra, para receber esse alimento que cura, que salva, que liberta de todo mal. Amém? Deus abençoe e tenham todos um bom dia.